a história de Jesus entrando na cidade de Jericó, em que ele encontra um cego, e o cego fica pedindo para ser curado, segue Jesus, e Jesus cura o cego e despede o cego. Mas o outro evangelho diz que eram 2 cegos, não um. E o outro evangelho diz que ele curou o cego na saída da cidade, não na entrada. E como é que a gente faz com isso aí? Então, como é que a gente harmoniza isso aí? Então, essa é uma questão que a gente tem que tentar achar uma explicação. Nós recebemos a Bíblia como a palavra de Deus e porque Deus é o autor da Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Não tem erro na Bíblia. Mas ao dizer isso, eu preciso esclarecer algumas coisas. Quando a gente diz que não tem erro na Bíblia, nós não queremos, por exemplo, dizer que na transmissão das cópias da Bíblia, erros não se introduziram, porque se introduziram. Nós temos 5.000 manuscritos do Novo Testamento, mais ou menos hoje, e aparecendo mais, à medida que novas descobertas são feitas. Esses manuscritos consistem de, às vezes, livros inteiros da Bíblia, coleção dos evangelhos ou das cartas de Paulo, ou às vezes fragmentos, pedaços de livros da Bíblia, ou lecionários que são leituras ou textos escolhidos para serem lidos durante o culto, né, muito antigos. E quando você compara, você percebe às vezes que tem diferença de palavra, às vezes a frase está invertida, às vezes uma linha inteira falta, ou às vezes a mesma linha está duplicada. Então por que isso aconteceu? É porque depois que os autores bíblicos escreveram, os textos começaram a ser copiados pelas igrejas. Naquele tempo não tinha imprensa como tem hoje, não tinha máquina Xerox, não tinha celular que você tira a fotografia e passa por e-mail, né, para outra pessoa. Era tudo copiado na mão. E ao copiar um texto na mão, por mais cuidadoso que a pessoa seja, ela pode cometer erros básicos, copiar a mesma linha 2 vezes, omitir uma linha, pensar que você lê uma palavra e colocar outra, completar lacunas, onde você encontra, por exemplo, Jesus, então porque você está acostumado a chamar Jesus de Jesus Cristo, você copia Jesus Cristo. Cristo não estava no original, mas aparece na cópia. Então, erros desse tipo existem nos manuscritos que nós temos. Por isso que existe uma ciência chamada manuscritologia, que é liderada por peritos especialistas que se dedicam a comparar essas cópias, esses manuscritos, analisar a procedência deles, a qualidade deles, a época em que eles foram escritos, classificá-los em famílias e assim chegar o mais próximo possível dos originais que nós não temos mais. Nós não temos mais o original escrito da carta aos Romanos, não temos mais o original do Evangelho de Marcos. As cópias mais antigas que nós temos, elas datam do Antigo Testamento cerca de 100, 150 anos antes de Cristo, e do Novo Testamento a partir do 2º século, 3º século. Então, e nenhum deles é o original. São cópias de cópias e de cópias. Pode ser que um dia a gente descubra o original, né? Mas, por enquanto, a gente tem cópia da cópia da cópia. Então, quando a gente está dizendo que a Bíblia é verdadeira, a gente está dizendo que os originais produzidos pelos autores inspirados por Deus, eles não tinham erro nenhum. Mas à medida que as cópias foram sendo feitas, apareceram então aqui e acolá algumas dessas diferenças. A boa notícia é que essas diferenças, elas são mínimas. Os estudiosos aí nos asseguram de que não chega a 5%. De toda a Bíblia, essas partes sobre as quais eles têm dúvida se pertencem ao original. E quando você vai dar uma olhada nesses 5, 7%, preposição, troca de preposição, inversão em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus, em vez de dizer observar, tem o verbo ver, troca um sinônimo, ou erros assim sem maior importância. E os que têm maior importância, eles não afetam qualquer doutrina básica da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, tem muitos manuscritos antigos que não têm o final do Evangelho de Marcos, onde está falando aquela parte de, em meu nome
falarão línguas, pegarão em serpentes. Na verdade, os manuscritos mais antigos não têm o final de Marcos. Marcos termina no capítulo 16, verso 8. Não tem, o 9 em diante não tem. E esse final só aparece em manuscritos do século VI, VII para cá. Então, como é que a gente faz com isso aí? Alguns acham que isso não quer dizer absolutamente nada. É apenas que aquelas cópias que faltavam no Evangelho de Marcos, elas foram preservadas exatamente porque eram cópias ruins, ninguém usava, por isso não se gastou. Não é? E que as que têm o final de Marcos, que é a correta, elas foram sendo gastas e copiadas, de maneira que as mais antigas são do século VI e VII. Então, há diferentes interpretações. Mas mesmo que o final de Marcos, vamos supor, não tenha sido escrito pelo Marcos, inspirado por Deus, ainda assim, a doutrina, a teologia que você encontra ali, você encontra em outras partes da Bíblia. Então, num certo sentido, não faria falta, porque você não afeta nenhuma doutrina principal. Então, quando eu estou dizendo que a Bíblia é inerrante, tem que lembrar disso, a inerrância é restrita aos autógrafos, aos originais. Mas, graças ao trabalho da crítica textual, a gente pode ter certeza quase que absoluta do original, mesmo que a gente não tenha as cópias. A segunda coisa que a gente precisa saber é que os autores bíblicos, embora inspirados por Deus, eles não receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo ao escreverem. Por exemplo, o autor Moisés, quando ele escreve lá em Levítico, a relação das aves impuras, ele coloca o morcego. Não comereis destas aves. Aí vem urubu, falcão, corvo, tal, e o morcego. Então, a gente sabe hoje que morcego não é uma ave. Mas na época de Moisés, tudo que tivesse asa e voasse, era ave. Então Moisés escreveu com o conhecimento da época. O Espírito Santo não deu a ele um conhecimento taxonômico de zoologia, né, que seria desenvolvido depois, né, uma classificação científica que viria depois. Então, quando os autores bíblicos, por exemplo, eles dizem assim, o sol se levanta no ocidente, percorre toda a extremidade do céu e se põe no oriente, eles estão dando a impressão de que eles pensam que a Terra está fixa e que o Sol é que se move. Não é? E foi somente há alguns séculos atrás que nós descobrimos que é o contrário. Não é? Na verdade, não é a Terra que é fixa se o Sol se move em torno dela, mas o contrário. Mas na época de Moisés e dos autores bíblicos não havia esse conhecimento. E além do mais, eles estavam falando da perspectiva da observação, porque quem está na Terra, para quem está na Terra, quem se move é o Sol, né? Então a Bíblia ela não foi escrita na linguagem científica. Eu quero dizer isso porque, mesmo que os autores bíblicos eles foram inspirados por Deus e disseram toda a verdade, tudo que eles escreveram é verdade, todavia a linguagem deles é a linguagem da fenomenologia da época. Eles não receberam um conhecimento onisciente, eles não eram oniscientes para saberem todas as coisas. Por isso que é às vezes perigoso você tentar transformar a Bíblia num livro de ciências. Porque a Bíblia não é um livro de ciências nesse sentido, embora ela nos dê informações corretas a respeito do mundo, de Deus, da criação e do seu funcionamento. Terceira coisa, nós temos que admitir que há partes difíceis de entender na Bíblia. Há partes que são claras, fáceis. Qualquer pessoa sem qualquer conhecimento maior, com facilidade dará interpretação de passagens como, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém precisa ser um especialista para ler aquilo ali e entender o que é que está sendo dito. Mas há partes da Bíblia que são, de fato, difíceis de interpretar. Por exemplo, os evangelhos. Há relatos que aparecem no Evangelho de Marcos e que são bem diferentes no Evangelho de Mateus e de Lucas. A história de Jesus entrando na cidade de Jericó, em que ele encontra um cego, e o cego fica pedindo para ser curado, segue Jesus, e Jesus cura o cego e despede o cego. Mas o outro evangelho diz que eram 2 cegos, e não um. E o outro evangelho diz que ele curou o cego na saída da cidade, e não na entrada. E como é que a gente faz com isso aí? Então,
Como é que a gente harmoniza isso aí? Então, essa é uma questão que a gente tem que tentar achar uma explicação. Tipo assim, eram dois cegos, mas um é que falava. Então, por isso, um evangelista disse que era um só, porque o outro estava lá, mas quietinho no lugar dele. E o cego começou a gritar quando Jesus entrou na cidade. E ficou gritando o tempo todo. Quando Jesus estava saindo da cidade, Jesus curou. Então, um evangelista disse que foi na entrada, porque foi lá que começou, e o outro disse que foi na saída, que foi lá que terminou o processo. Né? Então, depende de como você olha a história, não é verdade? Então, e como essa, tem muitas outras coisas que precisa a gente dar uma olhada, comparar e tentar entender por que é que, às vezes, entre os evangelhos, os relatos não batem ou não parecem bater, ou a cronologia do Antigo Testamento, determinados números, genealogias. Por exemplo, em Mateus, a genealogia de Jesus é completamente diferente da genealogia que você tem em Lucas. Como é isso? Então, há uma resposta mais evidente, né, que a de Lucas é a genealogia de Jesus por parte de mãe, e a de Mateus, a genealogia de Jesus por parte de pai. É razoável. Não explica tudo, mas é uma hipótese bastante razoável. Então, o fato de que tem partes da Bíblia que são difíceis não quer dizer que há erros ou contradições na Bíblia. Significa apenas que nós não temos informações suficientes para entender o que esse livro de 2000 anos de idade, escrito numa outra cultura, por pessoas que já morreram, em línguas que já morreram, o que é que esse texto quer dizer. Faz parte das dificuldades inerentes à Bíblia. A boa notícia é que todas as grandes verdades centrais da Bíblia são claríssimas em várias partes da Escritura. Não numa só, mas em várias partes da Escritura, e por isso nos tranquiliza. A outra coisa que eu quero dizer, outra coisa que eu preciso explicar é o seguinte: quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, é infalível, inerrante, não estou dizendo que as traduções são inerrantes. Porque a gente tem que lembrar, quando abre a nossa Bíblia, que nós estamos lendo a Bíblia em português. A Bíblia não foi escrita em português. Você está lendo a tradução que foi feita de um texto hebraico, grego e aramaico. Então, nenhuma tradução ela consegue captar e transmitir com exatidão todas as nuances da língua original para a língua receptora. Isso é fato sabido e conhecido. Então, por isso, tem que lembrar desse aspecto. O que é que isso vai nos obrigar a fazer? Vai nos obrigar a estudar, não é? Vai nos obrigar a gente fazer comparações, pegar mais outras traduções, ver onde é que elas divergem e tentar entender por que elas são diferentes, para poder chegar. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu quis dizer isso porque, às vezes, a gente olha para a Bíblia sem se aperceber da sua natureza e das dificuldades que estão envolvidas no processo de leitura e compreensão. E é por isso que tem tanta interpretação fajuta, né, da Bíblia, errada, né? Porque às vezes a pessoa se pega num ponto ou numa palavra, quando na verdade aquela palavra é apenas uma possível, é uma das várias que são possíveis como tradução de uma palavra no original, não é? E por aí vai. Uma das principais razões pelas quais as pessoas apontam contradições nas Escrituras é a falta de entendimento do contexto. Versículos podem parecer contradizer-se quando não consideramos o público a quem foram escritos, o propósito do autor ou mesmo o estilo literário utilizado. Por exemplo, quando olhamos para os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição de Cristo, percebemos que há variações nos detalhes apresentados por cada autor. No entanto, em vez de ver isso como uma contradição, devemos entender que cada evangelista estava enfatizando aspectos diferentes da verdade, de acordo com sua audiência e intenção. Além disso, é vital desenvolver uma hermenêutica que valorize o gênero literário das passagens que estamos estudando. A Bíblia contém poesia, história, profecia e ensinamentos. Cada forma exige um modo distinto de interpretação. Ao lermos Salmos ou Provérbios, por exemplo, não podemos aplicar os mesmos critérios literários que utilizaríamos para uma narrativa histórica em Atos. O cuidado com a hermenêutica nos ajuda a evitar mal-entendidos e a apreciar a riqueza do texto bíblico.
Outros podem levantar objeções à Bíblia apontando para diferenças em números, datas ou eventos. Embora tais discrepâncias possam parecer problemáticas à primeira vista, é importante lembrar que Deus, em sua soberania, inspirou as Escrituras, e não há erro na verdade central que elas transmitem. Muitas vezes, a resolução de tais perguntas exige um exame mais profundo da Igreja e das evidências arqueológicas que corroboram os relatos bíblicos. Nessa linha de raciocínio, não podemos ignorar a importância da fé. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é uma negação da razão, mas sim uma confiança que transcende a capacidade humana de entender completamente os mistérios de Deus. Quando enfrentamos perguntas difíceis ou aparentes contradições, devemos nos lembrar de que nossa razão é limitada, enquanto a sabedoria de Deus é infinita. Como crentes fiéis, também reconhecemos que a Bíblia é a revelação final e autoritativa de Deus. Não podemos nos permitir ser movidos por dúvidas e questionamentos que ignoram o poder transformador que as Escrituras têm sobre nossas vidas. Portanto, ao nos depararmos com passagens que podem parecer problemáticas, seja por seu conteúdo ou por sua interpretação, devemos buscar o auxílio do Espírito Santo e a orientação de líderes e irmãos na fé, em busca de um entendimento mais profundo. Convido-vos a refletir sobre a importância de uma fé que busca, que questiona com sinceridade, mas que também se apoia nas verdades eternas de Deus. Romanos 15:4 nos diz: Porque tudo o que foi escrito dantes para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras servem como um âncora para nossa alma, proporcionando esperança e conforto em tempos de incerteza.